mesmo sem estar em Brasília, todo mundo pode acompanhar o que acontece no país através da imprensa. É dela o papel de investigar e informar quando há irregularidades. Mas e se as informações são seletivas? E se os próprios jornalistas são vítimas de vazamentos de áudio ou partes de processos? Ou mais, as empresas de comunicação têm lado? É o que a gente discute a partir de agora com o professor da Faculdade de Comunicação da PUC, jornalista Tércio Sacol, e o professor de Direito Constitucional da Uniriter, Paulo Torelli, que também é doutor em Direito. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Pires. Bom, gente, é complicado, né? Porque a gente sempre na redação discute, né, as questões da isonomia, né? A gente tem que trazer todos os lados, sempre tentamos promover o debate quando trazemos aqui posições, especialmente na área política, hoje parece estar bem dividido, né? Vamos botar aqui coxinhas e petralhas, enfim. A gente também é alvo de acusações, às vezes, nos comentários do YouTube, para quem está assistindo no Facebook, também pela live. Ou seja, vamos começar por essa... Há uma divisão clara na mídia brasileira, não sei se vocês concordam. Quem, por exemplo, acompanhou o editorial do Jornal da Band, viu um posicionamento, o Jornal Nacional já... se posicionou de uma outra forma, até mesmo com as abordagens. Grupos como Folha, Estadão, defendem a permanência de Temer, por exemplo. Já a Globo quer a renúncia do presidente imediatamente. Quais os interesses desses grupos com essas posições no xadrez da política? São também atores nessa conjuntura política? Vou começar com o professor. Tércio, por favor. Bom, primeiro, boa noite, Vives e os telespectadores, professor. Acho que tem um aspecto positivo, se dá para tirar um aspecto positivo de toda essa discussão sobre imprensa, é que a gente está acabando, e eu acho que dá para associar a ideia do judiciário com isso, com uma ideia um pouco positivista de que tudo tem que entrar num processo de neutralidade e isenção absoluta. Isso é incapaz, o ser humano é incapaz de fazer esse processo, de despir de toda a sua convivência, sua socialização primária, secundária e, a partir daí, começar a emitir um texto, né? A semântica tem um processo de um viés político também. Então, não vejo como um problema as empresas terem lado, vejo como um problema elas não manifestarem esses lados, não serem transparentes com relação a esse processo. E, historicamente, não dá para negar o papel da Rede Globo, o papel do Grupo Bandeirantes, até as condições onde esses grupos foram forjados historicamente, são condições políticas, de apoio político, de governo, de partidos. Agora, as pessoas tendem muito a... Por que a Globo está fazendo desse jeito? Por que a Band faz desse jeito? Claro que há interesses econômicos, há interesses sociais, mas há interesses jornalísticos. A Globo trouxe a história, né, do áudio do Joesley junto ao presidente Temer. É óbvio que a Globo vai ter um posicionamento mais incisivo até para sustentar a sua história que iniciou na última quarta-feira à noite. Então, acho que a gente tem que ponderar, né, de uma forma não conspiratória, mas também refletir que, sim, os interesses estão inclusos nesse espectro e que hoje, com redes sociais, com a internet, as pessoas têm um potencial de interpretação e de acesso à informação de forma múltipla muito maior. Sim. Então, eu acho que é relevante pensar nesse processo de uma forma um pouco menos romântica, como se o jornalismo sempre fosse neutro. Ele não é neutro, ele busca uma isenção, um equilíbrio, mas essa narrativa parte de atores, esses atores têm um posicionamento prévio, uma história de formação, história política, social e econômica, e a gente não pode ignorar isso na hora da construção de uma narrativa. Sem dúvida. Professor, eu vou fazer o seguinte, algumas perguntas são direcionadas a cada área. A gente começou com a comunicação, vamos entrar na área do direito, mas acho que a gente pode ir conjugando elas, né? E aí me lembro, por exemplo, a ciência como a história também é questionada. Antigamente se imaginava uma neutralidade, por exemplo, no campo do conhecimento da história, onde ela refletia o passado. Hoje a gente já interpreta da mesma forma como o professor Tércio nos disse. No direito também, a gente sempre fala sobre interpretações e ações, né, de quem está lendo a lei vai interpretar ou vai tomar uma decisão. Gerou muita discussão nas redes sociais a divulgação de áudios envolvendo o jornalista Reinaldo Azevedo e a irmã do senador afastado Aécio Neves. Vieram à tona conversas grampeadas pela Polícia Federal entre o jornalista e Andréia. Segundo o Reinaldo, ela era a fonte dele. Como o senhor avalia esse caso? Existe um respeito ao sigilo da fonte, mas aí alguém toma uma atitude para um caso, libera para um, não libera para outro, enfim. Também existe essa falta de neutralidade nas decisões da justiça ou de quem interpreta? Bem, boa noite, Isa, telespectadores, professor. Na realidade, eu tenho receio de ser um pouco técnico, mas, em primeiro lugar, concordo, professor, é necessário se ter a clareza de que não existe neutralidade.
Não existe. O que é necessário da parte do Poder Judiciário é a chamada imparcialidade. Aí é um conceito técnico muito preciso, ou seja, não ser parte. Isso vem da antiguidade clássica ainda. Quem julga não pode ter interesse e ser juiz de si mesmo. Então, na solução daquela causa. A neutralidade não existe, é uma questão cultural, existencial, ideológica, todos estamos no mundo e temos convicções. Agora, no aplicar a lei, o julgador, evidentemente, não pode ter interesse. E no Brasil, eu acho que é importante colocar essa questão de fundo, me parece que não existe um motor reserva na República. Em outros países, nós temos instituições que se resguardam, que como é o motor reserva? Tem um barco, o motor principal falha, tem um motor que menor potência, mas que pelo menos vai fazer o barco se deslocar até um porto seguro. O Supremo Tribunal Federal deveria cumprir esse papel. Lamentavelmente, o que nós temos assistido no último período é que ele está mergulhado numa disputa político-ideológica, partidária, e aí muitas vezes, sim, com liberações seletivas. E aí entrando neste debate, propriamente dito. Em primeiro lugar, a regra, o princípio basilar que está no artigo 5º da Constituição é que, em primeiro lugar, é vedado o anonimato. Então, o jornalista, ele se toma posição, assim como a empresa, e assume a sua posição. Sim. Então, um panfleto anônimo, numa democracia, é inaceitável, manifestações anônimas. Então, esta é a regra, é vedado o anonimato. Da mesma forma, é absolutamente proibida a violação do sigilo da correspondência ou das telecomunicações. Então, são dois princípios. Sim. E eles se comunicam aonde? E aí há uma imprecisão da parte do jornalista Reinaldo Azevedo que ele não gosta quando toca nele. O que acontece? O sigilo da fonte, ele é uma decorrência até do que está no artigo 154 do Código Penal. Vale para o médico, vale para o advogado, ou seja, ele, jornalista, está proibido de divulgar sob pena de incidir no crime previsto no artigo 154, que é a quebra do sigilo. Mas ele, na medida que dá a informação, ela não é anônima, ele está assumindo a informação. Sim. Ele apenas... Por quê? Porque existe um outro direito, que é o direito da cidadania, que é o direito de acesso à informação. Por isso, o jornalista está protegido. Se alguém levar ele a um tribunal e dizer, me diz quem é a tua fonte, ele diz, invoco a garantia que eu tenho. Eu tenho o dever, sob pena de incidir num crime. Sim. Eu não posso dizer quem é a minha fonte. Agora, é diferente do que ocorreu. O que ocorreu é que havia uma interceptação telefônica de telecomunicações autorizada pela Justiça contra uma investigada. Então, na verdade, a divulgação não é o problema com relação ao tema do sigilo da fonte. Aí é um outro debate, porque eu entendo que nenhuma interceptação pode ser divulgada, porque a lei é bem clara, é uma situação excepcional para efeitos da investigação. Sim. Muito menos a conversa da Presidência da República com alguém que, na época, nem investigado não era, que era o presidente Lula. E aí um juiz, depois, inclusive, de encerrada a sua jurisdição, que é o Sérgio Moro, ele resolveu divulgar. A lei é muito clara, eu não vou ler o dispositivo da Constituição, sim, mas ele é claro ao dizer que é inviolável o sigilo da correspondência das telecomunicações, dizendo apenas que, por ordem judicial, nas hipóteses previstas na lei, vai ser possível se mandar colocar uma escuta. Para quê? Para apurar um crime. Mas isso no âmbito da investigação. Sim. Isso não pode ser divulgado, vazado, para efeitos de incidir no impeachment, numa impugnação, numa acusação ou na formação de uma opinião pública. Então, o que é criminoso é a divulgação, sim, da forma como vem sendo feita, seletiva ou não. Não deveria ser divulgado em hipótese nenhuma. Sim. Deveria apenas se divulgar o resultado de uma condenação ou absolvição. Aí sim. Esta que é a questão estritamente técnica que se coloca. Agora, a liberdade de imprensa, de manifestação de opinião, de crítica, é um direito que é assegurado a toda a sociedade, em especial aos jornalistas, daí o dever deles de preservarem a fonte. No caso Azevedo, professor Tércio, o que o senhor pensa? Isso pode atrapalhar, pode intimidar, pode de alguma forma mudar as relações da fonte com o jornalista? A gente vai ter que rever algumas práticas? Acho que não deveria, não deveria. É parte do processo, o professor destacou, o anonimato não é resguardado, mas o sigilo de fonte é. O jornalista tem o direito de fazer a sua apuração e, a partir do momento de ser interpelado, ele pode dizer, me reservo, me resguardo, eu tenho uma informação, ela é verídica, tem uma apuração por trás.
eu não posso comprometer a minha fonte. No caso do Reinaldo, e eu acho que tem que ficar bem claro uma confusão que está sendo feita aqui, uma questão da discussão ideológica. Muitas pessoas remeteram a divulgação do Reinaldo Azevedo sobre a conversa gravada entre a então presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Esse caso, sabe, voltou à tona. Não, um erro não extingue o outro, ou um erro não anula o outro. O caso do Reinaldo Azevedo é uma discussão sobre ética e sobre o resguardo da fonte profissional. Para as pessoas que acompanham o que aconteceu e o diálogo do Reinaldo Azevedo com a Andréa Neves, ainda como o professor destacou que seja um caso de averiguação, de investigação, não há qualquer informação que seja relevante para a divulgação enquanto caráter jornalístico e ainda que houvesse, caberia no mínimo uma análise prévia antes de que esse processo fosse vazado. O Reinaldo Azevedo, guardada a questão editorial, ética, os posicionamentos políticos, ele é um jornalista que fez uma apuração. E o diálogo deixa muito claro, não há uma evocação sobre casos de corrupção, lavagem de dinheiro, não há nenhuma conversa comprometedora. Ele teve a conversa vazada. Respondendo a tua pergunta, qual é o problema que incorre isso? Todas as nossas apurações, aqui na Ubra TV, numa produção acadêmica na FAMECOS, todas as nossas produções podem entrar nessa discussão. Me parece que não. Tanto é que o Procurador-Geral da República acabou retirando esse documento da documentação que promovia esse inquérito, porque realmente ele não tinha sentido de ser, mas ninguém entendeu ainda quem revelou. E a Veja presta um desserviço jornalístico gravíssimo a partir do momento que usa essa informação para veicular, denunciar, entre aspas, o seu próprio jornalista, de até então, seu próprio jornalista, que então saiu da Veja. A gente tem imagens aqui do Globo, né? A manchete é que ele pediu demissão, né? Pediu demissão da revista Veja, já está empregado, se eu não me engano, da Rede TV? Hein, Guilherme? Acho que sim. E foi anunciado hoje à tarde como âncora da Band News FM. Da Band News FM, A gente estava conversando antes da Rede TV, mas enfim. Vamos lá. Doutor Torelli. Sobre existe seletividade no vazamento das delações, daquilo que se tem apurado dentro da Operação Lava Jato, na sua opinião? Olha, eu vou só dar um dado. Eu gostaria de conhecer todas as conversas, na medida que foram divulgadas, do Gilmar Mendes. Eu gostaria de conhecer todas, não apenas essa que foi divulgada. Então, é evidente que a gravação não foi apenas de uma única conversa. É evidente que se foi gravado a conversa que revela uma intimidade no diálogo entre Aécio Neves e Gilmar Mendes e uma cumplicidade, até porque ali há uma solicitação, fica claro, para que o ministro, que tem vitaliciedade e que agora é ministro, inclusive nativo até os 75 anos, vai influenciar num outro poder. Olha, qual é o senador, qual é o deputado que vai dizer não para aquele que vai lhe julgar se cometer qualquer infração? Então, notem bem, olha o desequilíbrio que isso coloca na República. E aí é que eu digo a importância do motor reserva. Quer dizer, nos Estados Unidos, na campanha eleitoral em que Trump foi vencedor, teve uma juíza da Suprema Corte Americana que, num desabafo, num debate acadêmico, ela pegou e manifestou sua opinião, sua contrariedade com uma eventual vitória de Trump. Sim. Quer dizer, isso teve uma enorme repercussão e ela foi obrigada, inclusive, a se retratar. E notem bem, foi num ambiente sóbrio, acadêmico, onde ela apenas colocou um posicionamento dela. Que dirá o que ocorre no Brasil? Eu posso pegar outro exemplo, a Suprema Corte da Itália. A Suprema Corte da Itália, inclusive, reúne, como nos Estados Unidos, a portas fechadas. Inclusive, depois fica difícil na Itália se identificar qual foi a posição de cada ministro, porque o que importa é o resultado final. Sim. Agora, o que dirá aqui que tem como ministro Gilmar Mendes, ministros que se posicionam politicamente sobre qualquer questão, independentemente dos autos do processo. Eu acho que o dado positivo, lamentável, mas o dado positivo, é que o ministro Gilmar Mendes parece que não tem mais opinião agora, desde quando foi divulgado isso. Sim. Agora, eu gostaria de conhecer todas as demais gravações. Mas, voltando à minha primeira fala, nenhuma dessas interceptações, absolutamente nenhuma, deveria vir a público. Por quê? Porque a regra é de que as nossas comunicações telefônicas, a correspondência é absolutamente... Olha a palavra que está escrita na Constituição, é inviolável. Essa palavra tem que ter algum significado. Sim. E aí, na Constituição está dito, salvo nas exceções previstas na lei, mediante fundamentação para efeito de apurar um crime. Agora, o que dirá o que está acontecendo? Então, evidentemente que estas gravações estão influenciando a opinião pública. Sim. E estão, inclusive, servindo para manipular a opinião pública para um lado ou para outro. E isso compromete a estabilidade das instituições. E vamos dizer bem claramente, de onde está partindo isso? Do aparelho
policial repressivo que deveria ter uma contenção e uma fiscalização por parte da sociedade. Não é ele que deve selecionar o que deve vir a público ou não. Aliás, ele não deveria vazar absolutamente nada. Então, é muito grave o que está acontecendo. Agora, lamentavelmente, o que nós verificamos é que, conforme o lado da torcida, Sim. se aplaude e diz que é possível ou deixa de ser possível. Inclusive o Reinaldo Azevedo. E aí eu concordo, não é porque um equívoco vai justificar o outro. Mas ele, e se lembrou isso, ele aplaudiu e disse, não, tinha mais a que liberar, porque era necessário. Notem bem, naquele caso lá, era um diálogo entre a presidenta Dilma, então presidenta, Sim. e o ex-presidente Lula, no sentido de definir a data da sua posse. Não tinha absolutamente nenhum ilícito em questão. Mas, obviamente, que deu a entender que a nomeação era para afastá-lo da jurisdição do juiz Moro. E, portanto, isso seria algo irregular. Bom, rigorosamente, o ministro Gilmar Mendes deu uma liminar que não se sustenta impedindo a posse de Lula, baseada neste fato. Monocrática a decisão, inclusive não levou jamais para o plenário, porque não seria nem sequer conhecido pelo aspecto técnico, que não era cabível aquela ação no Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, o motor reserva não existe, as instituições não se preservam e essa situação é bem clara. O ministro Gilmar Mendes incidindo numa votação no Congresso Nacional, quando ele deveria se abster de ter qualquer participação política, a Constituição é clara, é vedada a atuação político-partidária aos todos os magistrados. Bom, eu tenho que registrar uma participação, o pessoal está participando aqui no 99588-2374, João Carlos Ogliari, eu acho que é assim. Eu, como brasileiro, pagador de altos impostos, acredito que esses vídeos e as notícias devem ser colocadas na mídia sempre. Afinal, nós é que pagamos os salários desses corruptos. Bom, essa é a opinião do João. Para fechar aqui, eu vou propor um desafio. Eu sei que a gente tem pouco tempo, televisão, o professor sabe muito bem, a corrida contra o tempo e o silêncio, né? Com duas questões. A primeira, para o professor Tércio, é o seguinte: Globo e Folha de São Paulo estão disputando, né, duelando nessas últimas semanas sobre os áudios, diálogos, os teores, enfim. A Folha de São Paulo chegou a dar na capa que as gravações eram inconclusivas. O jornal ouviu um perito que afirma ter pontos de edição nos áudios e aí a gente começa a situação. Já os telejornais da Globo, a gente sabe, também entrevistam peritos com posições contrárias. Nessa disputa da notícia como interpretação, como é que a gente pode? É realmente assumir as suas posições, os editoriais devem ser claros, isso não tem mal nenhum na prática jornalística? Acho que assumir não. O problema é que é uma apuração enviesada. E nós temos uma Constituição nos cursos de jornalismo, no jornalismo da FAMEX PUC, no jornalismo aqui da UBRA, coordenado pelo professor Davidson, nós temos uma discussão ética constante sobre qual é a constituição do fator interesse público e do que remolda, né, o fator do como interesse de que vira notícia. Sim. Né? Então, a constituição dos valores notícia, que o Nelson Traquina, que é um autor português, faz. Então, quais são os valores notícia? E, nesse caso, não há valores notícias fortes e sustentáveis suficientes para que se renda uma capa da Folha de São Paulo com um perito com um trabalho minimamente duvidoso e que a Globo faça isso e dedique, às vezes, 5, 6 minutos da sua programação para desmentir a Folha. Ou seja, aí extravasa a lógica do processo político, do social e econômico, dos interesses que estão sendo colocados. O valor notícia não está inserido nessa lógica. E casando um pouquinho com o que o nosso telespectador falou, Ogliari, acho que todo mundo gosta dessa informação mais publicizada, mas nós temos que respeitar alguns parâmetros mais do que éticos, legais. Sim. Sob pena do que o professor falou, do enfraquecimento das instituições, que são o que emanam a sustentação do país. Né? Então, nesse caso, Veja, Globo, Band, me parece que nós não temos poucos poderes para fazer esse tipo de filtro, mas eu diria para a audiência prestar muita atenção no maior número de fontes possíveis e pensar. Sim. Né, o que é realmente relevante nessa história e não pensar com o coração, com o estômago, né? Tentar racionalizar o processo. Ou aquela bolha que o Bauman fala, só leio o que eu quero. Exatamente. Senão eu excluo o bloqueio. Para fechar, professor Torelli, rapidamente, temos apenas um minuto, mas enfim, bem objetivo. Se for comprovada a manipulação desse áudio de alguma forma, isso vai anular a prova? Com certeza, isso não é a menor dúvida. Agora, respondendo até o telespectador, Sim. Eu também aplaudi
Imaginem a importância dessa gravação. Quem é que consegue hoje em dia, e só os tempos modernos e a tecnologia permitiria isso, um recibo de propina? O primeiro mandatário da nação, ouvindo de algum interlocutor, escutando, que ele diz que está comprando 2 juízes, mais um procurador da República, e ainda que está também comprando o silêncio de um delinquente que está preso, que é o Eduardo Cunha. E aí o presidente da República diz, continua, vai nesse caminho. Quem é que não consegue compreender a relevância desta? Então, está mais do que justificado, no caso, a abertura da exceção constitucional para grampear, para agravar, para fazer, inclusive, eu quero até registrar isso, a delação premiada, que é importante se colocar, o pessoal está um pouco incomodado, com razão, mas só se obteria essa informação através da delação premiada. E com um detalhe, o acordo apenas afastou o processo criminal, o processo por improbidade administrativa, Sim. Inclusive indenização, perda dos bens dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Ele segue. Segue, inclusive, se o Ministério Público quiser mover, a própria União, através Sim. da Advocacia Geral da União, pode mover. Por quê? Porque vão ter que ser condenados os dois, Joesley e Wesley Batista, por improbidade administrativa. Sim. Porque o acordo, eu prestei atenção nisso, ele não albergou, apenas afastou a responsabilização criminal. Agora, quando é que nós conseguiríamos isso se não fosse através de uma delação premiada? Agora, o que eu acho lamentável, sim, é que o Supremo esteja neste equilíbrio entre ordem e legitimidade e tente divulgar para justificar suas ações. Mas é o que o juiz Moro vinha fazendo há anos. Sim. Então, na realidade, o que o Supremo estava fazendo é um certo equilíbrio. Até porque o ministro Gilmar Mendes andava nessa disputa com o juiz Moro. Quem é que, afinal, que combate mais a corrupção, Sim. quem é que é mais paladino da verdade e da justiça? E ambos... E ambos passando do limite. E ambos são midiáticos, como a gente está vendo ultimamente. Então, na realidade, até a postura do ministro Fachin, da ministra presidente Carmen Lúcia e do próprio Procurador-Geral da República, Janot, é uma postura extremamente discreta, que a gente não viu eles dando declarações. Sim. Agora, a liberação eu acho que não seria necessária. Deveria se apurar, se investigar. Perfeito. Agora, é claro que a preocupação deles, dada a bagunça institucional que está o país, é de informar a sociedade de que o presidente da República está sob suspeita. Bom, eu quero agradecer a presença dos nossos 2 convidados. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.